Olá, pessoal. Vamos retornar aqui ao nosso assunto, né? Nosso assunto que nós estamos conversando, estamos debatendo já há alguns dias, que é o assunto da ortopedia mecanofuncional. E hoje, depois desses 3 bate-papos que nós tivemos aí, eu trouxe hoje para que a gente converse o aspecto de saúde. Então, como que eu, cirurgião dentista, tanto da área de odontopediatria, da ortodontia, o ortopedista facial, o que que nós podemos contribuir efetivamente para a saúde das nossas crianças, que é um mercado extremamente bacana de ser trabalhado, é um mercado bem legal para que a gente possa também estar dando um up nos nossos consultórios. Os nossos consultórios precisa abrir essa parte da ortodontia para que a gente possa estar trazendo não só saúde para as nossas crianças, mas também estarmos também trazendo para os nossos consultórios uma rentabilidade melhor. Então essa é a nossa ideia, trazer a ortopedia mecanofuncional, tanto as áreas de ortopedia funcional dos maxilares, as áreas de ortopédicas. Odontopediatra pode colar um bracket. Nós vamos mostrar como você pode fazer isso também, porque nós vamos associar técnicas e vamos associar conhecimentos da área de odontologia, da área de motricidade oral, da área de fonoaudiologia, da área da parte psicológica do atendimento às nossas crianças, que isso hoje é muito importante. Então, o que nós vamos estar conversando aqui hoje na nossa live, de uma maneira descontraída? É claro que o conteúdo nós vamos explicar, eu vou entregar todo esse conteúdo para vocês, depois de uma forma pausada, de uma forma que você possa estar aplicando na sua clínica, no seu dia a dia, trazendo aí esse benefício muito importante para as nossas crianças. Então, o assunto que nós trouxemos hoje para vocês é tratando a função oral e devolvendo saúde. Porque hoje, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela traz para nós não só aquela definição que nós tínhamos anteriormente, que também é muito importante, que é a ausência das enfermidades. Porém, hoje eu trago para nós conversarmos durante esse tempo, para que você possa estar entendendo o nosso objetivo de uma maneira simples, eficiente, com resultado, uma forma de trazer para as nossas crianças também um bem-estar físico, mental e social. Essa é a definição. E nós sabemos que, se nós tivermos uma saúde física, mental e social, nós espiritualmente também, já é ciência, lá na Escola Paulista de Medicina existem vários trabalhos mostrando que a gente pode estar equilibrando essas crianças, que é muito importante para o processo de formação e de autoafirmação. Formação das nossas crianças e autoafirmação enquanto adolescentes. Então, nós trazemos esse assunto também para que eu possa mostrar para vocês como você pode ter uma rentabilidade maior do seu consultório. Um público diferenciado que vai de 0 até 12 anos aproximadamente, de acordo com o nosso protocolo, esse público é um público diferenciado. Além da odontopediatria, existe a odontoebiatria, que são os adolescentes. Então, clínicas preparadas para atender esses pacientes dentro da odontopediatria, é muito comum nós vermos, né, os nossos colegas odontopediatras fazendo com que suas clínicas sejam transformadas para que atenda melhor essas crianças e os seus pais. E também o jovem, hoje adolescente. Então é muito importante que a gente traga isso para você. E por que não aumentar a rentabilidade da sua clínica? Eu posso te afirmar aqui que dentro da ortodontia você vai aumentar a sua rentabilidade, no mínimo em 25%, se você trouxer esse conhecimento para dentro do seu mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho nosso hoje, extremamente competitivo, eu não posso, eu ortodontista, odontopediatra, ortopedista facial, eu não posso ficar fora desse mercado. E claro, existe uma demanda reprimida. Os nossos colegas cirurgiões dentistas, os nossos colegas ortodontistas, muitas das vezes, por falta de um conhecimento, por falta de
galgar esse conhecimento do atendimento às crianças, deixa de ofertar essa possibilidade em seus consultórios. Então, ainda hoje, uma colega me perguntou se num curso de especialização de ortodontia, nós trabalhamos com a ortodontia preventiva, com ortopedia funcional, e ela me disse isso ela me fez essa pergunta por quê? Porque ela fez cursos de ortodontia, porém nada foi abordado, porque acreditava-se que já tinha sido abordado nos cursos de graduação comum a todas as escolas no Brasil. Então eu também sou professor de graduação. A ortodontia preventiva que nós fornecemos dentro do curso de graduação é uma ortodontia preventiva básica, não é a ortodontia preventiva para o consultório do dia a dia. Simplesmente nós abordamos o crescimento, desenvolvimento da oclusão e algumas etapas que nós podemos estar fazendo também no desenvolvimento da ortodontia preventiva. Mas o mercado de trabalho, ele hoje exige que você não fique vagando por inúmeros aparelhos, inúmeras técnicas. É necessário que você tenha um protocolo no seu consultório para que você possa desenvolver essa ortodontia de uma maneira, de novo, né, simples, eficiente e, claro, com resultados. E não só o adulto, mas como a criança, nós entendemos que a criança, ela precisa ter o seu desenvolvimento do complexo crânio cervical e também oclusal de uma maneira equilibrada. Porque se eu consigo equilibrar a oclusão dessas crianças e dos adolescentes, eu consigo devolver ou consigo estabilizar o crescimento e desenvolvimento, não só do crânio, mas também da oclusão. E nós vamos abordar depois, num momento específico, a propriocepção neural, que nada mais é do que proprioceptores presentes no ligamento periodontal dos nossos pacientes, que uma vez em oclusão são estimulados, e eles equilibram os músculos tanto da mastigação quanto os músculos da face. E esses músculos equilibrados vão equilibrar, enquanto criança e adolescente, o melhor crescimento da articulação temporomandibular. E nós sabemos que uma vez essa articulação temporomandibular ela esteja de uma maneira equilibrada, nós vamos também conseguir equilibrar todo o crânio cérvico-oclusal desses pacientes. Então é muito comum a postura inadequada de crianças. E essa postura inadequada, muitas das vezes, é devido às suas más oclusões. Então, a oclusão, ela equilibra os músculos da face. Uma vez esses músculos da face estando equilibrados, eles vão equilibrar a articulação temporomandibular, todo o processo de crescimento e desenvolvimento da articulação temporomandibular, e essa articulação equilibrada, ela vai me trazer um equilíbrio cervical desse paciente, uma postura adequada. Então é muito comum, e nós vamos mostrar isso daí, inclusive com vídeos na prática, como nós abordamos os nossos pacientes. E é muito comum eu encontrar crianças com o ombro mais alto, esternocleidomastoide contraído, trapézio contraído, pacientes que por uma deficiência mandibular torna-se uma postura inadequada. Então, quando ele senta, ele tem uma postura inadequada, e essa postura inadequada causa diversos problemas para os nossos pacientes. E isso nós entendemos como saúde. Então, saúde, ela não pode ser só a ausência dessas doenças. Então, a ortopedia mecano-funcional, ela vai trazer um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento adequado para as nossas crianças, para que no adulto ele não se transforme ou ele não venha a ter posturas inadequadas da maxila e da mandíbula, trazendo aí as nossas displasias crânio-cérvico-oclusais. Nós já tivemos a oportunidade aqui de discorrer com vocês, que são as displasias crânio-cérvico-oclusais tipo 1, aquela onde nós temos as maxilas, a maxila e a mandíbula bem posicionada. A displasia crânio-cérvico-oclusal 2, aquela mais agressiva, porque ela transforma a postura do paciente em uma postura totalmente inadequada,
a nível de respiração, de sono, de fonação, de tudo. Que é aquela postura onde a maxila se encontra protruída ou a mandíbula se encontra retruída. Para a nossa sorte, a maioria dos pacientes na incidência e prevalência dos grandes trabalhos feitos no Brasil mostra que essas crianças têm uma mandíbula retruída. A doença da mandíbula retruída é bem maior do que a da maxila protruída. Isso traz uma facilidade para nós que trabalhamos com ortopedia. Por quê? Porque a definição de ortopedia é estimular o crescimento e redirecionar esse crescimento. E todos nós sabemos que a mandíbula ela cresce para cima e para trás, porém ela desloca para frente. Então, esse deslocamento para frente, ele vai ser salutar, ele vai ser bom para aqueles colegas que vão trabalhar com a ortopedia mecanofuncional. Mas, por outro lado, nós temos, numa menor quantidade de pacientes na incidência, pacientes que também possuem deficiência da maxila. E quando nós falamos de deficiência da maxila, nós estamos falando de DCCO, ou displasia crâniocerviclusal, tipo 3, que é aquele paciente que, por um motivo de respiração, que nós vamos abordar daqui a pouco, esse paciente ele não desenvolveu corretamente a sua maxila. E com isso, a mandíbula se posicionou na região anterior, trazendo consigo, então, um problema social, que eu vou falar daqui a pouco. Muitos dos meus pacientes DCCO3, aquele paciente que tem vários apelidos, né, na escola, porque ele é diferente dos seus colegas. Diferente por quê? Porque a maioria dos seus colegas ou tem a maxila e a mandíbula bem posicionada, ou tem a mandíbula retruída. Poucos são os pacientes que têm a mandíbula protruída. E nós não estamos falando aqui de ser bonito, ser feio. Nós estamos falando aqui de função. E quando eu falo de função, eu também tenho que falar de estética. Porque a odontologia, ela é uma ciência da saúde que trabalha com os princípios de estética e função. Tudo que nós fazemos na odontologia, ela tem que ter não só a estética, mas também tem que ter função. De uma simples restauração oclusal a uma cirurgia ortognática. Então, a ausência dessas doenças é importante para que a gente possa estar trabalhando. E, por outro lado, nós temos pacientes que desenvolvem posturas inadequadas no sentido vertical, pacientes que desenvolvem faces longas e pacientes que, por genética, têm uma masseter um pouco mais forte e vai desenvolver aí uma face mais curta, uma face curta. Então, a ortopedia, ela vem também trabalhar com esses movimentos, essas relações intermaxilares. Imaginem você que nós temos um desenvolvimento da oclusão e no desenvolvimento da oclusão, cada dente decíduo tem uma função. Os incisivos inferiores, quando eles erupcionam aos 6 meses, esses incisivos eles delimitam postura lingual. O primeiro molar decíduo, ele delimita vertical e assim consecutivamente. Então, cada dente tem uma função. Então, nós precisamos determinar a função desses dentes para, nesse momento, aí, nessa ortodontia preventiva de 0 até 3 anos, que muitos hábitos parafuncionais podem trazer uma relação intermaxilar deficiente, trazendo consigo, então, pacientes que vão ter posturas inadequadas, pacientes que vão se desenvolver de forma inadequada. Então, dentro dos conceitos que nós temos hoje da Organização Mundial de Saúde, o bem-estar físico. É muito comum também crianças com deficiências mandibulares que não conseguem respirar adequadamente, pacientes também com DCCO3, com deficiência do complexo nasomaxilar. E esse não respirar bem traz o paciente com uma preguiça, né? O paciente fica preguiçoso a nível de não exercer atividade física, não se interrelacionar com seus colegas. Então, isso é o que nós entendemos que a função oclusal, a função do crescimento e desenvolvimento da face, pode trazer enquanto bem-estar físico para essas crianças. E quando eu falo de bem-estar mental, uma criança que não respira bem, essa criança ela é uma respiradora bucal e não uma respiradora nasal. Ela traz problemas funcionais, problemas posturais e também problemas cognitivos, problemas de aprendizado,
são crianças que têm déficit de atenção, porque é respirador bucal e o respirador bucal é conhecido como um paciente que tem déficit cognitivo. Às vezes, esses pacientes, eles são prejudicados na sua alfabetização, no seu desenvolvimento como um todo, enquanto criança. E jovens, adolescentes, até mesmo alguns adultos, eles têm o problema social de se ver na sociedade de uma maneira mais equilibrada, né. Então algumas pessoas, alguns pacientes nossos que desenvolvem uma mandíbula mais protruída, esses pacientes têm os problemas sociais. Então quando a Organização Mundial de Saúde nos apresenta a necessidade de trabalharmos com bem-estar físico, bem-estar social, ela quer dizer isso, ela quer dizer para que nós tenhamos essa nova responsabilidade, e quando nós temos novas responsabilidades, é necessário que a gente tenha novas habilidades e novas competências. Então é isso que nós viemos trazer para vocês. Nós estamos trazendo uma possibilidade de trazer uma ortopedia não só funcional, mas também a mecânica associada, e muitas dessas técnicas, às vezes, nós vamos associar com brackets, principalmente numa mecânica que a gente chama de 4x2. Então nós entendemos que o odontopediatra também pode trabalhar com esses brackets. Nós entendemos que o ortopedista funcional, ele pode trabalhar também com brackets, ele pode trabalhar também com aparelhos ortopédicos mecânicos que ficam associados, que não ficam tão associados à função, mas que restabelece forma. Então, por que não abrir esse novo horizonte, abrir essa nova porta para o seu consultório, para que você tenha maior rentabilidade e para que o seu consultório tenha aí esses pacientes, a chegada desses pacientes, e a gente possa trazer uma ortodontia contemporânea, essa ortodontia que vem associar técnicas. E quando a gente fala de confiança, a confiança ela está relacionada à responsabilidade, ao conhecimento. Então muitos colegas às vezes me perguntam: "Ah, você vende o aparelho por quanto?" Não, nós não vendemos o aparelho, nós vendemos o nosso conhecimento. Então hoje a nossa ideia é pegar um conhecimento que nós estamos trabalhando há quase 30 anos. Esse conhecimento, ele envolve tanto a parte clínica, quanto a parte acadêmica e quanto a parte de pesquisa, porque por muitas das vezes a gente entra em laboratório, no doutorado, no pós-doutorado e vamos fazer pesquisa. E também é de obrigação nossa acompanhar a literatura mundial, para que a gente possa trazer para os nossos pacientes uma maior qualidade nos seus tratamentos, né. Então a sensibilidade que nós precisamos ter com os anos, né. Como é que eu adquiro sensibilidade? Com experiência, experiências são anos. "Tá, Marcelo, mas eu estou começando agora recentemente na minha clínica. Como é que eu vou esperar 10, 15, 20 anos para ter essa sensibilidade?" Então é isso que a gente vai trazer, é isso que eu vou mostrar para você. Eu vou te entregar essa possibilidade de te passar a sensibilidade que a gente tem no atendimento dos nossos pacientes. Então, por muitas vezes, nós vamos ver aqui pacientes que a gente filma o paciente falando, nós filmamos o paciente com a sua postura natural, nós filmamos o paciente caminhando e chamamos atenção principalmente pela parte cervical e postural desses nossos pacientes. Seriedade. É necessário que eu tenha seriedade no meu consultório. E seriedade no consultório significa entregar o que há de melhor. Não entregar apenas uma área, mas ter o conhecimento de várias outras áreas associadas, e isso é fácil, isso nós vamos mostrar para você, nós vamos trazer esse conhecimento, e com esse conhecimento você vai adquirir as habilidades e competências necessárias para que você possa estar trabalhando. E hoje é necessário essa essa troca de energia com a criança, com o adolescente. Nós precisamos falar a mesma língua dessas pessoas, desses pacientes, e trazer aí para os seus pais a confiança. Então o pai, quando ele repara, quando ele nota que nós estamos sensibilidade, conhecimento, competência, nós criamos uma empatia com esse paciente.
E, claro, ética. É necessário que hoje nós tenhamos ética para que possamos usar os aparelhos, as técnicas, as filosofias e trabalhar com segurança. E quando eu falo segurança, eu falo previsibilidade. Então é necessário que eu tenha previsibilidade para que nós não tenhamos aquela ideia que é uma ideia equivocada de que ortopedia, tanto a funcional quanto a mecânica, ela não tem resultado, ela não possui resultado. Claro, todas as técnicas têm limitação. Então, é importante que nós discutamos com vocês, nós vamos trazer para vocês, eu vou te entregar o que hoje nós podemos trazer para o paciente e ter muita transparência no que é possível ser feito, no que não é possível ser feito, e se por um acaso, no andar, no caminhar, eu tiver uma intercorrência, que eu saiba trabalhar essa intercorrência de uma maneira rápida. Intercorrência não é inesperado. O inesperado é aquilo que você não sabe fazer ou conhece muito pouco e vai fazer e acaba dando algum tipo de intercorrência. Intercorrência é aquilo que pode acontecer não dentro do previsto, mas que eu saiba corrigir e corrigir rapidamente e corrigir com muita seriedade. Então, a partir do momento que eu trabalho essas habilidades e competências, eu tenho um negócio fechado. E esse negócio fechado, nós temos às vezes algumas dificuldades em cobrança no consultório. Eu tenho dificuldade de falar de preço no consultório. Muitos dos meus colegas, com algumas exceções, não têm essa dificuldade. Muitas pessoas têm. E dentro da ortopedia funcional e dentro da ortopedia mecânica, eu vou te mostrar como você pode estar vendendo para o seu paciente um pacote, vamos dizer assim. O que é esse pacote? Esse pacote é conhecimento. Você precisa vender conhecimento para o seu paciente. Então é isso que nós vamos estar trabalhando para que você possa estar fechando o máximo de tratamentos no seu consultório, fidelizando esse paciente acima de tudo. Lembre, meus amigos, que trabalhar com criança é pensar em fidelização. Se eu conseguir fidelizar essa criança, eu vou ter um paciente por muitos anos no meu consultório. E se eu fidelizo a criança, eu fidelizo também os seus pais, ok? Então, é isso que nós pensamos hoje de ortopedia mecano-funcional. Claro que nós vamos passar depois várias dicas, várias experiências que nós tivemos, algumas com êxito, outras não tiveram tanto êxito assim, e eu vou te entregar o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito, como você aumentar a sua rentabilidade no seu consultório, ok? Não sei se nós temos ainda perguntas ou vamos deixar um pouquinho mais para frente. Estou aqui com a minha equipe maravilhosa aqui do lado. Vamos lá. Enquanto eu acho as perguntas, eu queria agradecer aí essas 4 lives, né, o pessoal que nos mandaram perguntas. E muitos dos colegas mandam as perguntas durante o dia, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, e nós guardamos essas perguntas para estar discutindo aqui à noite. Inclusive eu vou estar falando daqui um pouco, que me perguntaram hoje sobre o trauma. Quais são os principais métodos para prevenir o desenvolvimento de más oclusões em pacientes pediátricos? Então, é evitar que haja intercorrências durante o processo de crescimento e desenvolvimento. A criança ela precisa ter naturalmente o seu processo de crescimento e desenvolvimento correto. E isso ocorre de 0 até aproximadamente, quando a gente fala criança, mas quando eu falo de crescimento, desenvolvimento e maturidade tecidual, eu estou falando de 0 a aproximadamente 21 anos de idade. Nós vamos trabalhar mais com as crianças. Claro, prevenção é de 0 a 3. Depois que passou disso, já não é prevenção mais. Então, o que nós usamos no nosso dia a dia? A informação como conhecimento. Nós passamos aos pais, passamos a essas crianças a necessidade de se ter
uma boa oclusão, um bom crescimento e desenvolvimento. E isso, claro, que é remoção dos hábitos parafuncionais. Então, os hábitos parafuncionais hoje, de 0 a 3 anos, são aqueles aspectos que nós precisamos estar trabalhando com ele. Então, a principal forma de prevenção das más oclusões é remoção e controle dos hábitos parafuncionais. Vamos lá. Bem direto com isso que você estava falando agora. Bem direto. Quais são os principais hábitos orais a serem observados e corrigidos durante a fase de desenvolvimento para prevenir futuros problemas ortodônticos? Ok, não sei se eu acho que nós vamos estar falando aqui, no próximo slide eu já vou estar entrando aqui. Eu já posso entrar aqui respondendo a pergunta? Ó, foi aqui, então não foi uma pergunta, né? Foi uma dica para que a gente possa prosseguir com o nosso assunto, né? Então vamos lá. Então eu vou pegar essa dica, vou pegar essa pergunta para que a gente possa discorrer com vocês enquanto funções orais e saúde. O próximo assunto que eu trouxe são os hábitos parafuncionais. Então nós já fizemos vários trabalhos, já tive a oportunidade de orientar vários colegas em relação à epidemiologia, prevalência e incidência de más oclusões. Então nós temos um amplo conhecimento em relação não só à clínica, como à parte de literatura. Então alguns hábitos são hábitos aprendidos. Então não é muito difícil nós encontrarmos, né, algumas mães que fazem a ultrassonografia enquanto na gestação. E o que acontece? O embrião está fazendo uma sucção de dedo. Então existem hábitos que são hábitos que já vêm aprendidos com a criança. Mas tirando esses hábitos, nós costumamos dividir os hábitos em nutritivos, não nutritivos e os hábitos parafuncionais propriamente ditos. Os nutritivos são em relação ao aleitamento natural e ao aleitamento artificial. Hoje, as nossas mães que possuem CLT, ou seja, possuem um emprego, trabalham, né? E a maioria das mães trabalham. Essas mães, elas têm um direito de ficar 6 meses em casa. E esses 6 meses ela está amamentando. E quando ela volta ao seu trabalho normal, né? O seu trabalho cotidiano, sua empresa, então normalmente ela não tem a oportunidade, às vezes, de ter ali o seu bebê junto com ela. Então, o aleitamento artificial hoje é uma realidade. É uma realidade. Então, a partir do aleitamento artificial, entra alguns hábitos não nutritivos. Como o primeiro, eu coloquei numa ordem cronológica do que a gente vê no consultório no dia a dia. O primeiro é o bico da mamadeira. Uma vez o aleitamento artificial, a gente, né, as mães ofertam à criança a amamentação em mamadeira. Então ali já começa todo o desenvolver de um possível hábito parafuncional. E algumas mães também, para que as crianças fiquem mais calmas, elas fazem a introdução da chupeta. Então muitas das crianças, elas fazem a utilização de chupeta. Depois da chupeta, vem dedo, depois vem a língua, depois vem os lábios. Mas como que acontece isso? Acontece da seguinte forma. A criança, ela tem a saciedade tanto da fome quanto emocional, que ela associa a mamadeira à presença da mãe e à presença da alimentação. E, às vezes, você pega crianças que acabou o leite da mamadeira, ela ainda continua mamando ali. Isso depois passa por uma chupeta. A chupeta acalma a criança. Por quê? Porque ela associa aquilo à presença da mãe e à presença, às vezes, da alimentação. Esses dois hábitos, até os 2 anos e meio, se por um acaso eles estiverem acionando algum hábito parafuncional, se removido, essa mordida aberta, essa mordida cruzada, essa maloclusão que está sendo desenvolvida, ela se autocorrige. A partir dos 3 anos, ela não se autocorrige mais. Então, nós entendemos como hábito parafuncional aqueles hábitos que são a partir dos 3 anos. Mas alguns hábitos são bem agressivos, como a sucção do polegar. Porque a sucção do polegar, ela, uma vez não tendo a chupeta, ela entra na sucção do polegar. Ou outro tipo de dedo, né? Tem vários
formas de fazer a sucção de dedos, por isso nós falamos dedo. E depois entra a língua, e depois entra o lábio. Língua e lábios são músculos que podem trazer uma maloclusão, inclusive severa, na idade aí de 0 a 3 anos, e se persistirem, vão trazer más oclusões esqueléticas. Tudo aquilo que é funcional, se persistir, vai trazer uma boa oclusão. Mas tudo aquilo que é parafuncional, se persistir, vai trazer uma má oclusão. Então, esses hábitos mais conhecidos, esses do bico da mamadeira, chupeta, dedo, língua e lábio, esses hábitos devem ser removidos ou controlados até a idade de 3 anos. Passando daí, não se pode mais ter eles. E depois eu trago aqui os hábitos parafuncionais. De uma forma geral, o que mais nos preocupa é a respiração bucal. Porque nós sabemos que a respiração bucal, para o paciente ter a respiração bucal, ele vai ficar com a boca aberta. E ele ficando com a boca aberta, ele vai ter um crescimento excessivo da maxila, fazendo com que a mandíbula gire no sentido horário, para a vertical, tornando o paciente um paciente DCCO face longa. Além disso, nós temos diversos outros problemas, que eu já citei alguns. Problemas funcionais, fisiológicos e cognitivos. Crianças respiradoras bucais, essas crianças, ela, claro, respirando pela boca, ela não tem o ar aquecido, umidificado e filtrado. Então o ar entra quente, sujo e seco. Principalmente na nossa região aqui de Brasília, nessa época agora de agosto, setembro e outubro. Então vários pacientes nos procuram com esse tipo de problema. E depois disso vem, claro, interposição de lábio, interposição de língua, alguns pacientes com a deglutição atípica, pacientes que têm fala deficiente, têm interposição de língua na fala. Isso causa problemas, inclusive também cognitivos, que essas crianças vão desenvolver ali um déficit de aprendizado. Nessa fase importante da alfabetização da criança, ela não vai conseguir falar algumas letras, como T, P. Essas letras, elas não conseguem, essas crianças não conseguem esse fonema. E a gente tem visto agora recentemente problemas posturais, bruxismo, odontologia do sono, pacientes com apneia obstrutiva do sono e pacientes que desenvolvem disfunção temporomandibular. Então, depois de ter discutido isso com vocês, a gente já começa a entrar aqui em outros tipos de problema. Então, vocês me permitam trazer para vocês a minha experiência clínica, que, claro, a gente vai na literatura, e nós estamos debruçados nisso enquanto saúde. Crianças com problemas posturais e comportamentais. Essas crianças hoje, dentro da psicologia, elas são classificadas em TDAH e várias outras classificações, mas que às vezes o gatilho, o ponto de gatilho para essa criança pode ser a sua função oral. E às vezes esses hábitos ou essas parafunções vão ocasionar problemas funcionais, como problemas na articulação temporomandibular, como problemas no sono desse paciente, enfim. Então hoje nós começamos a entrar nesses problemas posturais e comportamentais. A doença do apertamento dentário é uma doença que nós tínhamos muito em adultos. Né? Os adultos, por causa dos seus problemas psicobiológicos, né? Comum a muito adulto, ansiedade, depressão, temor, medo, angústia, enfim, vários problemas, faziam com que os pacientes apertassem seus dentes e criasse aí, né, que trouxesse então vários problemas oclusais e de articulação e de musculatura. Só que hoje nós estamos nos deparando com crianças com apertamento dentário. E essas crianças com apertamento dentário, crianças que fazem uso de jogos, crianças que têm algum tipo de alteração psicobiológica, a afetividade das crianças. Então, por isso que é muito importante nós sentarmos e discutirmos isso com os pais, porque agora a ideia é trazer saúde geral para esses pacientes. E esses pacientes, eles apresentam alguns sinais importantes para nós, como as fraturas dentárias. Alguns pacientes têm trinca de esmalte,
em relação a esse apertamento. Crianças que desenvolvem problemas psicobiológicos e comportamentais, crianças que apertam seus dentes e, claro, vai desengatilhar um problema dentro da parte muscular. E trazendo problema para o músculo, eu trago problema para a articulação, eu trago problema para a postura crânio-cérvico-oclusal. Então é muito comum hoje nós recebermos esses tipos de criança. E aqui também um outro tipo de problema que nós encontramos nas nossas crianças no dia a dia é o bruxismo. E aqui eu trago de uma maneira específica o bruxismo tanto do sono quanto em vigília. E o bruxismo, ela é uma doença neurológica, na medicina se fala distúrbio de movimentação involuntária da mandíbula. Ela é uma doença involuntária. E essas crianças, elas podem ter essa parafunção tanto no sono quanto em vigília, quanto acordados. Então, são diagnósticos mais complexos. E aqui entra um primeiro exame que a gente hoje está pedindo para as nossas crianças, para que os pais, levem suas crianças, que é a polissonografia. A polissonografia hoje é um exame ouro dentro da odontologia do sono, porém é um exame que ele detecta esse tipo de problema. E muitos pais, deixa eu ir para essa câmera aqui agora, e muitos pais chegam no consultório e relatam o seguinte: olha, eu estou acordando à noite com o meu filho fazendo um barulho, parece que ele está mastigando pedra, ele está com barulho. Então eu vou ao quarto e chego lá e realmente a criança, meu filho, está fazendo movimentos com a boca e movimentos fortes. Então nós temos que separar algumas coisas. Na idade de 0 a 3 anos, esse bruxismo quase não é relatado, tanto na literatura quanto no nosso dia a dia clínico. Porém, dos 3 aos 7 anos, aonde está ocorrendo o sequenciamento de desenvolvimento transversal do arco, e ali também está começando a ter o preparo para a troca desses dentes. Algumas crianças desenvolvem esse ranger de dente, que faz barulho, e os pais ficam muito preocupados e levam essas crianças ao consultório. Porém, nós sabemos que nessa fase pode estar acontecendo um processo fisiológico de desgaste desse plano terminal reto, que é a dentadura decídua, para que passe ali por uma dentadura mista. Então, pode ser um processo natural. Então, o diagnóstico é muito importante, extremamente importante, para que a gente saiba que esse bruxismo ele pode ser fisiológico ou ele pode ser uma parafunção. E essa parafunção, existe o envolvimento neurológico dessa criança. Então, nós temos que estar extremamente atentos. Então, tem muita gente que fala para mim: pô, você trata bruxismo no seu consultório com placa em criança? Bem, nós não tratamos o bruxismo com placa. Nós prevenimos o desgaste dentário devido ao fato do bruxismo. E muitas das vezes está associado com N outros fatores, como, por exemplo, problemas gástricos, refluxo gástrico, como, por exemplo, doenças neurológicas. Então, não seria possível, apenas com uma placa, apenas com um tratamento ortodôntico, nós resolvermos um problema de bruxismo dessa criança. Então, nós vamos trazer para vocês, quando formos falar de bruxismo, o que é que nós fazemos enquanto diagnóstico assertivo, e também o que nós fazemos enquanto prevenção desse desgaste oclusal, que muitas das vezes pode ser associado e se torna severo. Então, o bruxismo em crianças hoje é muito importante. Nós associarmos e fazermos diagnóstico correto, se esse bruxismo é no sono, se esse bruxismo é em vigília, se esse bruxismo tem um gatilho neurológico, igual eu disse anteriormente, na medicina é conhecido como distúrbio involuntário da movimentação de mandíbula, e só é possível o diagnóstico correto com a polissonografia, que é um exame hoje que o cirurgião dentista ele pode estar pedindo, os planos de saúde aceitam os pedidos odontológicos. Então, hoje, nós, cirurgiões dentistas, nós temos acesso a vários outros exames que antes nós não tínhamos condição, às vezes, de estar pedindo. E esse bruxismo também pode ser local, uma interferência oclusal, uma
mordida cruzada, uma alteração transversal e vertical. Ele pode ser de origem sistêmica, então nós temos algumas deficiências nutritivas, nós temos alergias, nós temos ali problemas gástricos que essa criança pode ter. E o que nós estamos hoje acompanhando, e acompanhando de uma forma muito séria, porque é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, avaliar a qualidade, principalmente psicológica dessas crianças, né? Por hoje nós estarmos trabalhando com pessoas, com as mães, com muitas atividades, e às vezes essas mães não conseguem acompanhar os seus filhos. Porém, a criança hoje, ela faz, né? Eu costumo brincar. Ela vai na escola, à tarde ela tem reforço, se ela estuda de manhã, à tarde ela tem reforço, ela tem judô, karatê, taekwondo, ela vive com o celular na mão o tempo inteiro jogando ou vendo outras coisas, né? Tomara que sejam coisas salutares para essas crianças, mas nem sempre é. Então, o estresse emocional e a ansiedade dessas crianças, a cobrança hoje dessa criança é muito grande. Então, nós temos que ficar extremamente atentos. E como eu disse, nós trabalhamos com as crianças com aparelhos que protegem esse desgaste. Então, se eu vou trabalhar apenas o bruxismo, apenas o desgaste, eu posso estar associando placas oclusais nos meus pacientes com cobertura oclusal, aparelhos ortodônticos removíveis. E claro, né, que nós temos ali um paralelo ao adulto. O adulto nós trabalhamos com placas rígidas, muitas das vezes, por entender que o bruxismo também ele pode causar uma doença miofascial, dores miofasciais. Então nós não indicamos aparelhos de silicone, aparelhos mole, apenas aparelhos com superfície dura, igual o acrílico, por exemplo, e aparelhos que ficam mais estáveis na boca. Mas também, no momento oportuno, nós vamos mostrar como associar esses aparelhos ortodônticos removíveis com os aparelhos ortopédicos funcionais. Então, o que a gente pensa, o que devemos pensar enquanto devolver saúde para a criança? A ortopedia mecanofuncional, ela é responsável também para as terapias comportamentais do meu paciente. Então, se eu consigo devolver para esse paciente uma qualidade de vida, esse paciente ele vai ter com isso, a gente consegue estabilizar para ele e consegue trazer para ele uma terapia comportamental. Trazemos para eles aparelhos intraorais para desoclusão. Podemos trabalhar associado medicação, fisioterapia, laser e, por que não, toxina botulínica, né? O meu mestrado, nós avaliamos pacientes que tinham problemas, né? Pacientes que desenvolveram geneticamente um músculo masseter mais potente. É claro que esse paciente iria desenvolver uma face curta. E com essa face curta, vários outros problemas oclusais que estão relacionados à face curta, como sobremordida profunda, o próprio desgaste dentário. E se esse paciente tivesse associado a isso um bruxismo ou um apertamento, seria muito mais sério. Então, nós fizemos um trabalho, claro que eu não fiz a toxina botulínica, esse trabalho já tem alguns anos, nós não fizemos em humanos, nós fizemos ele em ratos, né, em laboratorial, foi um trabalho laboratorial, e nós detectamos que, uma vez feito a toxina botulínica em grupos de músculos da mastigação, principalmente masseter e temporal, nós tínhamos com isso uma denervação química do músculo, uma paralisação temporária desse músculo, e com isso eu conseguia estabilizar essa criança. Estabilizar o quê? Estabilizar o músculo, estabilizar os meus aparelhos ortopédicos, estabilizar a minha terapia. Então a gente conseguia resultados, a gente consegue resultados bem interessantes. Então, no momento oportuno também, eu vou trazer para você, eu vou te entregar o que a gente faz e pode estar fazendo até mais com o auxílio desse medicamento bem interessante, mais usado na estética, claro, principalmente nos dias de hoje, da harmonização orofacial, mas que também é um coadjuvante interessantíssimo para a nossa ortopedia mecanofuncional. Então, para isso, eu preciso associar
técnicas, eu preciso associar filosofias. Então, eu preciso trabalhar em equipe. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe que vai me trazer aí qualidade nos meus atendimentos, nos meus tratamentos, né? Não sei se nós temos mais alguma pergunta ou se a gente pode estar prosseguindo. Às vezes as perguntas é um gatilho para que a gente possa prosseguir, né? Vamos lá, vamos ver se a gente traz alguma coisa. Então vamos lá. Como a interdisciplinaridade entre a ortodontia e outras especialidades odontológicas, como a odontologia do sono, podem ser aplicadas no tratamento de pacientes com bruxismo? Olha só, então nós vamos aproveitar aqui o gatilho, né? Porque já é o nosso próximo assunto também, tá bom? Então nós pegamos, né? Mais uma vez agradecer a você que me mandou perguntas, né? Trouxe aqui também para o pessoal da equipe. Mas isso é interessante porque a gente trouxe essas perguntas e colocou como gatilho aqui na aula para que a gente possa estar discutindo com os alunos, né? Bem, com os alunos e com você, meu colega que está me ouvindo, tá bom? Bem, seguindo essa linha de raciocínio, porque é muito comum nós trabalharmos com hábitos parafuncionais e ali discutirmos como fazer o controle da sucção de polegar, da respiração, da interposição de língua, a onicofagia de roer unhas, interposição de objetos. Essa abordagem nós vamos, claro, fazer e de uma maneira que com bastante resultado. Nós temos técnicas bem interessantes para você, meu colega odontopediatra que está me ouvindo. Mas nós vamos um pouco além. Então nós trouxemos aqui anteriormente o bruxismo, e esse bruxismo associado com outras técnicas da odontologia está relacionado às vezes com um dente que está mais alto, uma restauração que foi feita naquela criança e ficou um pouco alta. Isso é um problema local, mas também nós podemos associar todos aqueles outros colegas da área de saúde, o fisioterapeuta, o nutricionista. Quem tem bruxismo tem que ter uma nutrição adequada enquanto está tratando o bruxismo. Então, várias outras, inclusive a área médica, a área de pneumologia, a área de neurologia, o otorrinolaringologista, enfim. Nós precisamos associar o fisioterapeuta, né, o motricidade oral, o fonoaudiólogo, muito importante para a nossa equipe. Mas aí, nós trazemos outras abordagens. A disfunção temporomandibular, na literatura, ela é colocada como, claro, uma alteração nos tecidos e na função da articulação temporomandibular, que é a cabeça da mandíbula na fossa articular do osso temporal. Quando nós falamos em DTM, a literatura nos mostrava que era uma doença de mulheres acima de 50 anos. E ali relacionava com uma série de situações. Situações hormonais, situações psicobiológicas, uma série de situações. E alguns colegas, né, colocaram outras situações. Então, a DTM, dor orofacial, ela pode ser tratada, classificada dentro de uma clínica da parte de psicobiologia. Então, muitos delegam, né? Muitos entregam aí a DTM, dor orofacial, a problemas meramente por estresse emocional e ansiedade. Enquanto outros colegas já colocam que a oclusão é o principal fator da DTM. Outros colegas já implicam uma má formação na sua articulação temporomandibular. Então, a DTM, dor orofacial, ela nasceu enquanto especialidade junto com a ortopedia funcional, se eu não me engano, aqui em 2001, num congresso na Bahia, onde foi falado dessas especialidades. Elas nasceram juntas, apesar do que DTM, disfunção temporomandibular, os pacientes eles se apresentavam com isso há muitos anos. Isso é uma doença antiga, né? Assim como a ortopedia funcional também é muito antiga. Mas no Brasil, ela foi instituída entre uma das 23 especialidades que nós temos hoje, dentro da odontologia, a DTM, dor orofacial. Só que começamos a encontrar em crianças e jovens. Crianças e jovens que possuem doenças articulares e miofaciais. E essas DTMs e dor orofacial em criança, ela está muitas vezes relacionadas à ortopedia funcional e à ortopedia mecânica. Então,
Não seria correto eu falar que vou trabalhar, que eu vou tratar a oclusão do meu paciente e isso iria prevenir ele no futuro de uma DTM dor orofacial. Olha só, eu não sei quais são as situações psicobiológicas que esse paciente vai passar durante a sua vida. E nós sabemos que uma ansiedade um pouco mais exacerbada, uma angústia, algum problema emocional mais sério, vai fazer com que o paciente aperte os seus dentes. E uma vez apertando os seus dentes, inevitavelmente ele vai ter problemas musculares, e o problema muscular vai envolver articulação, que é o princípio do que eu entendo como doença, que eu chamo de displasia crânio-cérvico-oclusal. Mas as crianças hoje são crianças que são muito cobradas, são crianças que têm muitas atividades, são crianças que possuem, dentro dessa cobrança dos pais, cobrança da sociedade, cobrança dos seus amigos. Então, essas crianças, e criança, quando eu digo criança, eu estou abrangendo de 0 a 21 anos. Então, hoje, é muito comum essas crianças desenvolverem esse tipo de problema, que pode estar relacionado a trauma. Hoje, é muito comum os pacientes nos procurarem, né? Muitos colegas atendem os pacientes na emergência dos hospitais e entram em contato conosco. Olha, eu atendi um paciente com a fratura. O que fazer? Por outro lado, hábitos parafuncionais podem estar associados às DTMs e dor orofacial, assim como postura de objeto, morder objeto, o próprio bruxismo, o próprio apertamento. As alterações psicobiológicas. Nós sabemos que as alterações psicobiológicas são gatilhos de DTM e dor orofacial. E muitos problemas posturais, como alterações transversas, alterações verticais. Então, aqui nós não vamos advogar que a DTM dor orofacial, ela veio e vem de um problema oclusal. Mas também eu não vou advogar aqui que ela é meramente psicobiológica, porque isso aí me limitaria, iria trazer uma limitação do meu trabalho. Nós preferimos trabalhar DTM dor orofacial em criança como estimular o crescimento da cabeça da mandíbula na fossa temporal, de maneira que fique equilibrado as bases ósseas e a oclusão, trazendo uma postura adequada para os seus pacientes. Então é isso que nós acreditamos. E nós, dentro da ortopedia funcional dos maxilares, encontramos as nossas ferramentas. Então hoje, se você me perguntar, Marcelo, o que você usa para crianças que desenvolveram disfunção temporomandibular e dor orofacial? Eu posso te falar que pacientes que têm essa DTM dor orofacial, que eu detecto que existe um apertamento dentário forte, esse paciente eu elejo a PIPC, a pista indireta planas composto, para a classe 2 e eu associo o Equiplan, que é o equilibrador de planas, que é aquele metalzinho que fica no acrílico que vai impedir que o paciente toque os seus dentes. E essa PIPC, ela é um aparelho mais rígido. Então, pacientes braquifaciais, pacientes DCCOs face curta com DTM, evidentemente, eu associo as outras técnicas, como a toxina botulínica, como eu disse anteriormente, eu associo com várias outras coisas, como fisioterapia, o laser, a fisioterapia enquanto alongamento e exercício, e também, é claro, eu associo a ortopedia funcional dos maxilares. E quando esse paciente tem uma DTM dor orofacial, e essa DTM dor orofacial, ela está mais relacionada a músculo, a gente associa aqui o nosso SN1 com Equiplan e o tubo telescópico inferior. O SN1, nós vamos ter oportunidade de falar de cada aparelho desse, cada detalhe desse aparelho. O SN1 existe ele com sobressalto e sem sobressalto. Nós preferimos usar o SN1 com salto para esses pacientes apertadores. Então, os pacientes de DTM que apertam seus dentes, por qualquer que seja o motivo, nós adicionamos esses aparelhos. Então, esses dois aparelhos são os aparelhos de eleição.
eu poderia aqui no protocolo falar para você que DCCO 1, 2, nós utilizamos das PIPCs para classe 2 e também o SN1 com Equiplan. Mas eu tenho também pacientes com apertamento ou outro tipo de disfunção temporomandibular que também tem uma prevalência, ou seja, ele tem uma incidência desse mento ser mais projetado. Eu vou trazer para você aqui agora um paciente, vou associar um raciocínio. Eu tenho aqui um paciente que sofreu uma fratura da cabeça da mandíbula. Então, nós recebemos esse paciente no hospital. Aqui, se você prestar atenção, né? Ela está até com uma sutura. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a sutura no queixinho, ó. Então, aqui ela já está, inclusive, com a sutura. Essa paciente, ela foi no hospital e era necessário ser feito um tratamento. Então, normalmente, o pessoal, os colegas bucomaxilofaciais, se adulto for, faz um bloqueio. Se criança for, nós associamos um bloqueio temporário e depois associamos a ortopedia funcional dos maxilares. E automaticamente, após a fratura, nós sabemos que o pterigoideu lateral ele é associado à lateral da mandíbula. Quando eu quebro a cabeça da mandíbula, o pterigoideu lateral puxa essa cabeça da mandíbula para dentro. O que se espera? Nós esperamos um controle dessa fratura. Essa cabeça da mandíbula ela vai sofrer um processo de reabsorção e essa nova cabeça de mandíbula que vai nascer, que vai crescer e desenvolver, ela precisa estar estabilizada, mas estabilizada com função, não estabilizada do jeito que nós fazemos com o adulto durante as fraturas, que nós simplesmente colocamos placas. Então aqui ela teve uma fratura, foi no guidão de bicicleta, estava andando de bicicleta e bateu. Então aqui desse lado, olha, nós temos uma fratura, então essa fratura fez com que, aqui a tomografia, mostrando aqui essa fratura lateral. Então não é toda fratura, não é toda DTM do orofacial que eu vou usar uma placa, que eu vou usar um determinado tipo de aparelho. Eu preciso adicionar o aparelho ortopédico para essa criança de acordo com o seu padrão esquelético, de acordo com aquilo que eu quero que seja feito. Então aqui eu trago aqui um exemplo, né? Essa paciente, eu prescrevi para ela, dentro do nosso protocolo, o protocolo é claro, SN3, com arco de Eschler, nós utilizamos para pacientes que têm uma displasia e essa displasia tem uma tendência do crescimento mandibular. E essa garota era associada tanto à deficiência da maxila quanto à protrusão da mandíbula. Então aqui, nós pegamos a fratura, vamos estabilizar essa fratura, vamos estimular o crescimento e vamos redirecionar esse crescimento, porém, mantendo uma saúde dessa articulação temporomandibular. Então, a criança, ela pode ter diversos tipos de problemas articulares e aqui eu quero deixar claro quais são eles, né? A doença articular, ela tem uma progressão, ela é uma doença progressiva. Então, por isso nós temos que ter muito alertas a ela. A doença começa com problemas miofasciais, dores musculares. Essa dor muscular, ela, se o paciente não tratado for, ela passa por uma inflamação na cápsula articular conhecida como capsulite. Nós entramos com aparelhos e entramos com medicação. Se não tratado, nós vamos ter sons articulares e deslocamento do disco articular, que pode ser com redução, ou seja, esse disco ele retorna, ou sem redução, ele não retorna. E uma vez ele não retornando, nós vamos começar a ter contato ósseo. Aí vem o primeiro grande problema das DTMs do orofacial, que é a perfuração do disco articular. Uma vez perfurado o disco articular, a regeneração é muito difícil que aconteça. E claro, depois da perfuração, vem a anquilose e depois vem a necrose da articulação. Criança é muito difícil ter. Eu trabalho em ambulatório há muitos anos e eu não me deparo com crianças nessa situação. As crianças, normalmente, nós nos deparamos com problemas musculares, fraturas e muitos desses pacientes com apertamento. E essas crianças, como ela está em crescimento e desenvolvimento,
Lembro novamente que quando eu estou falando de criança, que eu estou falando de pessoas que estão em crescimento. E esse crescimento vai até os 21 anos de idade, né? E até os 21 anos de idade, nós estamos passando ali por jovens, por adolescentes, né? Então nós temos ali uma condição, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de pacientes muito grandes. Mas a gente detecta mais problemas miofuncionais, ou seja, musculares e posturais, nós também associamos e podemos associar os aparelhos de guia de oclusão, que são aparelhos de silicone. Aqui eu trouxe um dos exemplos que nós temos, uma grande empresa, né, que a gente vai, no momento oportuno do curso, quando nós formos falar de aparelhos miofuncionais, nós vamos trazer aqui os aparelhos da MyoBrace, que é uma das melhores e maiores empresas que nós temos nesse segmento e que traz para nós aparelhos que a gente pode ter aí uma qualidade de tratamento muito grande. Então, DTM, dor orofacial em criança, ela tem um problema maior, que é o problema dessa criança com essa DTM, ela estar em crescimento e desenvolvimento. Porém, por outro lado, a capacidade de regeneração, a capacidade de modificação morfológica que a cabeça da mandíbula tem, e por isso que nós temos ortopedia funcional, traz para nós uma grande chance, uma qualidade muito grande para entregar um trabalho bem legal para os nossos pacientes. E claro, as dores musculares a gente sempre controla e está aqui o próprio MyoBrace e ele pode ser substituído por um SN1 com salto, seria o mesmo tratamento, a mesma entrega e trabalhando sempre com simplicidade, eficiência e resultado, né? Eu acho que eu vou passar porque algumas perguntas que me mandaram estão associadas ao sono da criança, né? Então depois no final a gente vai responder aqui algumas perguntas, né? Uma outra doença igual o bruxismo, igual o apertamento, igual as DTMs e dor orofaciais, nós temos as síndromes da apneia obstrutiva do sono. E quando nós falamos de síndrome da apneia obstrutiva do sono, nós estamos falando de qualidade do sono. E nós sabemos que o turnover celular, o descanso que nós temos durante o sono, ele é vital para as nossas atividades diurnas, tanto cognitivas quanto fisiológicas. Ninguém consegue trabalhar bem se não dormir bem. Ninguém consegue ter sua fisiologia correta. Existem vários trabalhos. A odontologia do sono ainda não é uma especialidade dentro da odontologia, mas caminha a passos largos para entrar aí na 24ª, 25ª especialidade. E nós trabalhamos com a apneia obstrutiva do sono há muitos anos. Um dos principais sinais clínicos que nós observamos em jovens e adolescentes utilizando aparelhos ortopédicos são dormir melhor, dormir com boca fechada, reestruturar a parte do sono, não ter ronco porque está com a boca fechada e principalmente a parte fisiológica dessas crianças. Então isso nós reparamos já há muitos anos. Então a respiração é um ponto e respirar bem durante o sono é outro ponto. Então a respiração e o sono são fatores essenciais e que nós vamos entregar para vocês tudo o que hoje há de melhor para tratar os seus pacientes com qualidade e entregar um bom trabalho. Porque uma criança que dorme bem, que respira bem, é uma criança que vai ter atividades normais. A criança vai ter uma atividade na escola normal. O jovem que está aí se preparando para a vida adulta, ele precisa ter um sono adequado, ele precisa ter um sono reeducado, ele precisa ter qualidade, um sono restaurador. E o que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia obstrutiva do sono, como o próprio nome fala, são paradas respiratórias durante o sono. Exame para detectar essa doença. Existem vários. O exame hoje, ouro também, é claro, é a polissonografia. Então, na polissonografia, que é um exame interessantíssimo para que a gente possa estar trabalhando com os nossos pacientes, é a polissonografia, porque ali eu vou detectar, entre outras coisas, a apneia e a parte respiratória,
e também apertamentos dentários, ronco. Vou estar analisando uma série de fatores extremamente interessantes. E parece que hoje os profissionais descobriram que criança ronca, que adulto ronca, que precisa dormir bem. Isso é muito antigo. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de fazer uma publicação numa revista sobre o que nós trabalhamos com odontologia do sono. Em determinado momento, o pai de um dos meus pacientes chegou no nosso consultório e me disse: olha, eu tenho reparado que o meu filho, ele roncava, agora ele não ronca mais. Ele tem praticado atividades melhor, ele tem ido bem melhor na escola. Nesses 3, 4, 5 meses aqui que nós estamos fazendo esse uso do aparelho ortopédico aqui do seu consultório. Eu estava usando, naquela oportunidade, eu usava os aparelhos pista indireta composta. Eu usava uma PIPC, que nós vamos abordar também com vocês durante o curso. E naquela oportunidade ele falou para mim, olha, existe a possibilidade de você fazer um aparelho desse para que eu possa usar? E naquela época, uma grande pesquisadora do Brasil, a professora Vilma Alexandre Simões, estava falando de apneia, de DTM e ortopedia. E nós relacionamos isso daí e eu construí para o paciente uma PIPC. Ele foi com a PIPC e ele teve uma série de dificuldades para dormir com essa PIPC. O adulto, ele tem dificuldade de se adaptar com aparelhos removíveis funcionais, esses que soltam da boca com facilidade, não aparelhos ortodônticos removíveis, como os alinhadores, enfim. Então, eu conversei com o técnico de laboratório que trabalha comigo há muitos anos, o Roberto, que deve estar me ouvindo aí, e construímos um aparelho baseado na reabilitação neuroclusal do professor Pedro Planas e dentro dos conceitos de ortopedia funcional, e nós começamos a usar esse aparelho. Ele é composto por 2 placas de acrílico, ou seja, fica estável na boca do paciente, extremamente leve e conectado a um arco de condução, num tubo telescópio. Parece super simples. E ele foi simples por quê? Porque ele estava dentro de uma linha de pesquisa que eu tenho até hoje, de sono, e ele foi feito para utilizar no Sistema Único de Saúde. Então era um aparelho que teria que ter, dentro das suas qualidades, um custo reduzido, né? Um aparelho ortopédico desse, não tem problema nenhum em falar isso, um aparelho ortopédico desse hoje, você vai gastar o acrílico e um fio e um tubo telescópico. O que se vende é o quê? O conhecimento para utilizar. Só que vamos lá, o pai retornou ao consultório, nós trocamos esse aparelho, instalamos esse aparelho na boca dele, orientamos ele em relação ao uso e ele foi embora. Passou um mês, ele voltou no consultório. Ele falou para mim, falou assim, olha, agora eu resolvi o problema da minha vida. Eu já estava dormindo em quarto separado com a minha esposa. Eu já não viajava mais, porque na viagem ele tinha medo da viagem, por causa da apneia dele. E claro, nós pedimos uma polissonografia, a apneia dele era leve e moderada, não era grave. Então tinha indicado para ele o CPAP, que é a máquina de indução de oxigênio. E ele tinha vergonha de usar aquela máquina e não queria usar aquela máquina, né? Então, o que aconteceu? Ele retornou e me disse, olha, agora eu estou tendo um sono revigorante, agora eu consigo descansar. Além do problema social que eu tinha de ronco, eu tinha um problema de cansaço. Ele estava engordando muito, qualidade de vida horrível, o seu ambiente de trabalho não era muito legal, já não estava legal porque ele não estava bem. E ele foi relatando para nós. Em determinado momento ele voltou no consultório e falou, eu tive um sono revigorante. Perguntou, qual que é o nome desse aparelho? Na época, não existia nome. O aparelho intraoral. Eu falei, olha, isso aqui é um aparelho intraoral. Ele falou, mas não tem nome não. Ele falou assim, coloca o nome de Sound Sleep. Eu falei, por que Sound Sleep? Porque é sono revigorante. Agora eu consigo descansar. Então, baseado nesses princípios, nós vamos trazer para vocês todo o nosso conhecimento de anos que a gente faz com adultos e crianças, como trazer uma qualidade de vida melhor para essa criança. Como que eu posso fazer com que essa criança respire melhor e durma melhor? E claro que dentro disso daí tem várias outras coisas, né? Como medicação, os fitoterápicos, descongestionante, algumas áreas cirúrgicas, desobstrução faríngea, e aqui eu chamo atenção para um detalhe. Muitos dos meus colegas me perguntam, Marcelo, como você aborda um paciente respirador bucal?
A minha abordagem com o respirador bucal, ela é meramente morfológica. Claro que nós temos o conhecimento funcional, fisiológico, etc. Mas ela é morfológica. Por quê? Eu preciso que o meu paciente fique com a boca fechada. Por causa da pressão interna e externa, isso me altera também posicionamento de dentes. O lábio, quando o paciente fica com a boca aberta, o lábio fica hipotônico, ele everte, a língua fica... Enfim. Então, como que eu abordo? Eu preciso que meu paciente fique com a boca fechada. Quando eu verifico que meu paciente tem obstrução de vias aéreas, né? Uma hipertrofia, que pode ser por inflamação ou não, da tonsila faringiana, também conhecida como adenoide, né? E a tonsila palatina, também conhecida aí como amígdala. Quando eu verifico isso, a minha indicação é cirúrgica. Mas eu não posso indicar cirurgia. Eu encaminho para o otorrinolaringologista e solicito a ele uma avaliação. Ele tem avaliação melhor do que as minhas. Eu avalio por tomografia e por cefalometria, ele avalia por vídeo. Então fica mais credibilizado, eu tenho mais crédito, eu gero mais confiança nos meus pacientes. Então ali a gente indica os nossos pacientes. E nós sabemos, de novo, tudo que é funcional vai se tornar uma boa oclusão. Tudo que é parafuncional vai se tornar uma má oclusão. 90% dos meus pacientes que desenvolveram face longa são respiradores bucais. Quase 80% dos meus pacientes DCCO3, eles são DCCO3 por deficiência da maxila, por falta de respirar bem pela maxila, pelo nariz, né? Respiração nasal. Então é dessa forma que a gente aborda. Só que as crianças, olha só, é raro acontecer, mas tem crianças que você vai ter que induzir o oxigênio com máquina de CPAP. E a gente trabalha com higiene do sono, a fisioterapia miofuncional, existem aparelhos da MyoBraces fantásticos para isso. E depois a gente entra, claro, com os nossos aparelhos ortopédicos funcionais. Eu indico bastante os meus aparelhos ortopédicos funcionais do protocolo para esse tratamento. E aqui está ele. Eu indico o SN1 com Equiplan, só que esse aparelho tem que ter tubo telescópico inferior. Por quê? Porque eu vou mudando a postura terapêutica desse paciente 1 milímetro por mês. Como assim? Eu desconecto o aparelho, coloco 1 milímetro de fio dentro do tubo telescópico e conecto de novo. A cada vez que eu faço isso, esse paciente projeta a sua mandíbula 1 milímetro. E esse aparelho ele tem possibilidades de movimentações laterais. Esse aparelho, várias das peças dele são derivadas de Binler, que são elásticas. Isso faz com que o paciente não tenha contração isométrica muscular. Uma coisa é você segurar. Vamos imaginar que esse copo tenha 10 quilos. Uma coisa é eu segurar ele aqui. Passa um pouquinho, ele está pesando 200 quilos. Mas se eu ficar movimentando ele, o meu músculo vai ter uma força isotônica, me perdoe, e não vai causar dor. O grande problema do paciente com o aparelho é dor, incômodo e acostumar com o aparelho. Então, esses 3 pontos a gente consegue retirar para a criança utilizando dessa ferramenta muito importante. É claro que eu preciso verificar o padrão esquelético do paciente. É diferente eu usar um sound sleep num paciente adulto, porque ele não cresce. Ele não vai modificar o posicionamento dentário dele, porque ele é todo encapsulado. Agora aqui eu estou trabalhando com criança. Eu preciso entender a rotação mandibular desse paciente. Eu preciso entender o crescimento desse paciente. E é isso que eu vou te entregar com simplicidade, eficiência, para que você possa ter resultado aí no seu consultório. E claro, déficit de atenção, desenvolvimento cognitivo. As crianças normalmente são indicadas para nós por causa disso. A criança tem esse déficit cognitivo, ao contrário do adulto. Eu tenho pacientes que, dirigindo seus automóveis, eles dormiram. A apneia, alguns sinais clínicos da apneia é você ter esses lapsos de sono. Então, o paciente dormindo no volante, o paciente pode morrer no acidente automobilístico, né? Agora é a criança. A criança não dirige, mas ela não dirige, ela não trabalha, ela não está numa empresa. Mas o déficit de atenção na criança envolve um problema cognitivo seríssimo. Então, é necessário que eu entenda, que eu saiba trabalhar com as ferramentas de diagnóstico para que eu traga para o meu paciente um sono revigorante, um sound sleep. Então, a percepção
dos cognitivos, olha, percepção, entender o mundo conforme os estímulos dados. Então, essa criança precisa estar acordada, ela precisa ter dormido bem. A atenção, a memória, o sono está relacionado à memória. Como é que eu estou me preparando aí para um jovem adulto aí para o vestibular ou para alguma atividade? Como é que você vai trabalhar a sua memória? Os pensamentos, né? A inteligência e a linguagem. Tudo isso é cognição. E cognição está relacionada à saúde, à qualidade de saúde. Então, na qualidade de saúde, nós falamos dos hábitos parafuncionais, mas nós temos que colocar relevância. Isso é assunto novo dentro da odontologia, que são as disfunções temporomandibular e as apneias obstrutivas do sono. Então, o desenvolvimento, qualidade de vida, é o desenvolvimento face e função. Eu preciso controlar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, e quando eu falo de saúde, eu estou falando de trazer um bem-estar físico, social e funcional, por que não, para essas crianças, né? Então eu vou encerrar aqui agora para a gente entrar nas perguntas, né? Que a gente precisa, dentro da ortopedia mecano-funcional, aplicar esses resultados, aplicar essa experiência que eu vou trazer para você, certo? Mas eu preciso ver como um novo processo. Eu preciso entrar nesse processo da ortopedia mecano-funcional, quebrando paradigmas. Talvez você que está me ouvindo, meu amigo, você teve um curso, mas você não conseguiu entender aquela enormidade de aparelhos que tinham. Aquelas denominações, às vezes, que você não conseguia entender. Então, nós vamos trabalhar com você com uma facilidade de comunicação, para que você possa obter o conhecimento necessário para que você possa desenvolver aí uma ortopedia funcional, uma ortopedia mecano-funcional com qualidade. E claro que nós vamos trazer para você um treinamento. Quando eu estiver falando dos aparelhos, nós vamos falar módulo por módulo, aparelho por aparelho. Em outro módulo passado, né, outra live, eu disse que hoje nós reduzimos uma enormidade de aparelhos, uma enormidade de filosofias. Nós reduzimos aí para 6 aparelhos. Vamos trabalhar com você com 6 aparelhos que vão trazer qualidade para o seu trabalho. E uma facilidade também de controle. Quando você trabalha com muitas ferramentas, você às vezes não tem efetividade. E efetividade hoje é importante. Então, voltando aqui, para que a gente possa estar encerrando, a inovação que eu trago para você é trabalhar com simplicidade. Como é ser inovador no dia de hoje? Eu quero inovar no meu consultório. Eu quero trazer um rendimento de 25% a 30% a mais no meu consultório. Eu quero trazer a qualidade de vida para os filhos dos meus pacientes ou para os meus pacientes. Eu quero fidelizar esse público no meu consultório. Como é que eu vou fazer isso com simplicidade, eficiência e resultado? É muito simples. Com protocolo. Protocolo eficiente. Se você tiver um protocolo eficiente, com certeza absoluta, você vai ter sucesso aí no seu caminhar com ortopedia funcional e com ortopedia mecânica. Vamos ver agora se nós temos alguma pergunta que a gente possa estar colaborando. Bom, eu acho que você acabou de responder. Como a tecnologia moderna influenciou o desenvolvimento de aparelhos dentários mais avançados e confortáveis e de que forma essas inovações estão impactando os resultados do tratamento ortodôntico? Bem, a inovação maior que nós temos hoje na nossa clínica de ortodontia, mas aqui no nosso assunto de ortopedia mecano-funcional, é a possibilidade hoje de você trabalhar com um sistema de escaneamento intraoral e você enviar por escaneamento intraoral esses aparelhos ortopédicos mecânico-funcionais, essa STL, ou seja, essa imagem gráfica, para que o laboratório possa estar construindo com uma fidelidade de cópia infinitamente maior do que aquele colega que faz uma moldagem e vaza seu gesso, porque nós sabemos da distorção que esses materiais possam ter. Porém, vamos dar um pulo maior aqui na inovação tecnológica. Na inovação tecnológica, estamos a poucos passos
de podermos imprimir os aparelhos ortopédicos. Imprimir com o quê? Com resina de alta performance, de uma resina que tem uma durabilidade. Claro, nós ainda não conseguimos substituir o metal, ou seja, o parafuso de um disjuntor, o parafuso de um expansor e muitas alças de aparelhos ortopédicos. Então, está sendo trabalhado a possibilidade de ser feito todo ele em resina e somente acoplado ali esses parafusos importantes. Aí vem a pergunta, mas essa resina ela vai ter uma deflexão que eu possa criar estímulos neurais nos dentes, como as molas frontais, como os arcos, etc.? É possível sim. Já existem trabalhos mostrando, já existem inclusive alguns laboratórios no Brasil realizando esse tipo de trazendo essa tecnologia para nós. E claro, eu acredito não tão em tecnologia assim, mas nos exames. Eu acredito que um bom profissional hoje, ele tem que lançar mão dos exames bons. Ou seja, eu vou trabalhar com paciente de apertamento, paciente de bruxismo, vou trabalhar com paciente de apneia, eu preciso conhecer de polissonografia. Então, eu preciso entender disso. Então, a comunicação, né, que nós falamos da tecnologia de informação e comunicação, eu acho que dentro de uma tecnologia, eu acho que é isso que nós temos hoje e é isso que a gente consegue visualizar. Mas também está chegando aí os alinhadores, a gente fala aparelhos invisíveis, né? Mas não tem nada de invisível. Mas estão chegando para nós inteligências artificiais que conseguem fazer a progressão da erupção dentária e, com isso, trazer para nós uma facilidade. Então, está chegando aí para nós, eu acredito que não vai demorar muito tempo, aparelhos alinhadores que possam trabalhar com conectores aí de ortopedia. Não ortopedia funcional, é claro, mas uma ortopedia mecânica que me traga resultados eficientes também. Vamos lá. Quais são os principais critérios que devem ser considerados ao escolher o tipo de aparelho ortodôntico mais adequado para o paciente específico, levando em conta fatores como idade, necessidade dentária e preferências individuais? Então vamos lá. Como eu disse aqui anteriormente, nós precisamos ter protocolo, né? Então a nossa ideia é passar o protocolo que nós trabalhamos para vocês. E protocolo nosso significa anos de experiência, tanto clínica como ambulatorial e como de pesquisa. Então nós temos a divisão dos nossos pacientes. E aqui no nosso assunto de ortopedia. Temos pacientes de 0 a 3 anos, que temos a clínica de ortodontia preventiva. Então ali nós temos a preocupação com os hábitos e ali nós temos alguns aparelhos direcionados para esses pacientes. Depois de 3 a 7 anos nós temos ortodontia interceptativa, que também vai ter assuntos específicos, atividades específicas. Depois de 7 a 9 anos também nós vamos ter todos aqueles protocolos de 9 a 12. Então, eu vou convidar vocês a conhecer o nosso protocolo. O protocolo que nós temos é direto. Como é que eu vou escolher o melhor aparelho para o meu paciente? Primeira coisa, paradigma. Vamos quebrar esse paradigma de ter 200 aparelhos, 300 aparelhos. Não estou dizendo aqui, não estou advogando que todo paciente é igual. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as características, os sinais e sintomas das doenças, quando essas doenças são separadas, igual nós fazemos por displasias, fica mais fácil escolher os nossos aparelhos. E quando eu tenho um protocolo, tudo fica mais fácil. Tudo é mais simplificado. Tudo é mais controlado. E quando eu falo controlado, eu estou falando controlado clinicamente, eu estou falando controlado no laboratório. Então você vai ter uma comunicação entre você e laboratório, mesmo que não tenha a tecnologia do STL para mandar por e-mail, mas que mande o seu modelo, mas a comunicação ela é assertiva. E tudo que é assertivo tem grandes chances de dar certo. E isso, tudo funcionando corretamente, evidentemente vai trazer resultados extremamente importantes para o seu consultório e também para os seus pacientes. Bem, então nós vamos terminando a live de hoje.
Queria muito agradecer a vocês que esteve aqui, meu amigo que está aqui comigo até uma hora dessa, 21 horas e 30 minutos. Nós estamos ao vivo aqui de Brasília. Então, eu queria te agradecer a sua participação, aqueles colegas que mandaram também perguntas que nós não conseguimos aqui durante o tempo explicar melhor. Muitas das coisas nós estamos apenas citando, mas no momento oportuno nós vamos estar esclarecendo todos os pontos. Como diagnosticar, como planejar, como escolher a melhor ferramenta, ou seja, o melhor aparelho, como eu posso estar com essas informações tendo rentabilidade financeira no meu consultório. Isso é muito importante e é isso que nós queremos trazer para vocês. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.